E aí galera, vamos que vamos, estamos que estamos para mais um vídeo para você. Veja a análise de Dito Lopes sobre o jogo do Vitória. Grande Dito Lopes, abração. Veja a análise dele sobre o jogo do Vitória. Também fiz a minha, espero que vocês veja aí o que Dito Lopes falou sobre o jogo do Vitória e Fluminense. Abraço a todos. Bom dia, minha gente, um abraço a todos, feliz domingo aí para todo mundo já, né, na medida do possível, principalmente o torcedor do Vitória que está muito preocupado, que vê uma situação muito complicada do Vitória dentro desse Campeonato Brasileiro. Gente, Campeonato Brasileiro da primeira divisão é um campeonato forte, a disputa é muito árdua. Eu tenho falado nos meus comentários, nos meus programas, que o Vitória, com o elenco que tem, às vezes é até repetitivo, mas não tem outra alternativa. A gente tem que sempre tocar nesse assunto. O Vitória tem que jogar 100% todos os jogos para tentar ganhar pontos. Se não jogar 100%, se os jogadores não se doarem, se o treinador não escalar corretamente, se não tiver um esquema traçado para aquela partida, vai ser difícil o Vitória ganhar. Porque veja a diferença, o que eu quero que vocês entendam. O campeonato de primeira divisão, como eu falei há pouco, ele é muito forte. E quase todos os times têm pelo menos um ou dois jogadores que possam decidir jogos, né? Ontem à noite, por exemplo, estava assistindo o Palmeiras jogando, que teve o primeiro tempo meio que complicado ainda com Fortaleza e tal. Aí daqui a pouco você faz umas mudanças, quando você, mesmo o time reserva já é um time bom. Aí você faz algumas mudanças, olha a diferença que dá. Aí você bota um Andrés Pereira que está no banco de reservas, de repente você tem um Vitor Roque. Os caras se transformam, gente. Transformam o jogo, né? O Palmeiras, por exemplo, tem o Rafael Veiga no banco de reservas, não é titular do time. Você vê, qualquer time, né? Um time grande, Rio São Paulo, por exemplo, você sempre vai ter jogadores que decidam o jogo. Por exemplo, o Vasco da Gama não está bem no campeonato, mas lá tem o Felipe Coutinho que vai decidir daqui a pouco, lá tem o Verratti que vai decidir daqui a pouco, e é assim. Aí você olha, o Vitória vai decidir, quem vai decidir para o Vitória, não é? É complicado. Vejam que o Vitória, estamos já chegando no segundo turno, nessa 24ª para a 25ª rodada, ontem foi a 24ª rodada, você não tem um time do Vitória definido. Olha, o Vitória perdeu o Baralhas para o jogo de ontem, e aí o técnico tinha, no jogo anterior, Baralhas e o William Oliveira. No jogo de ontem ele não teve Baralhas, não colocou o William Oliveira. Eu acho isso um erro. Não que o William Oliveira seja um grande jogador, não é? Mas você perde um volante, você já tira o outro, num time que não tem ainda uma estrutura definida, é muito complicado. Eu imagino e entendo que o Vitória tinha que encher o meio de campo, sabe? Povoar mais o meio de campo. Mas insistem em colocar 3 atacantes lá na frente para achar. Não é porque você coloca 3 atacantes que seu time fica mais ofensivo, né? Chega um momento que você tem que usar muita inteligência. Tem horas que você não pode dar show, você tem que fazer de tudo possível para você ganhar os jogos. Quando você povoa mais o meio de campo, você inibe o adversário de ter jogadas que o adversário tem mais técnica do que o Vitória. Dificilmente o Vitória vai jogar nesse Campeonato Brasileiro contra um time inferior a ele, né? É muito difícil com esse elenco que o Vitória tem aí. E assim, é muito complicado. Outra coisa que a gente vem falando. Eu queria entender, e assim, viu, Rodrigo, com todo o respeito que eu tenho a você e aos treinadores, respeito muito o trabalho de todo mundo que está no dia a dia, essa coisa do Dudu, né? Eu fico até incomodado, acredite, gente, eu fico incomodado porque às vezes você está fazendo uma crítica a um certo jogador, parece que é coisa pessoal, e não é. Nós estamos fazendo trabalho aqui daquilo que a gente vê, daquilo que a gente enxerga. Gente, Dudu teve uma passagem pelo Vitória e todo mundo viu como foi. Dudu teve passagem pelos times que ele saiu daqui para jogar. Estava jogando Série C, esteve na Ponte Preta. Vejam quantos cartões Dudu tomou. É um jogador que dá faltas, que pode dar um pênalti a qualquer momento. Você pode perder pontos por causa do jogador. Então, é normal, é necessário ter um atleta assim dentro de campo. Não é perigoso você ter. E eu falei durante a semana inteira. Sabe? Porque Dudu é o torcedor, né? Porque Dudu é craque, porque Dudu é isso. Gente, vocês estão vendo um outro jogador que eu não estou vendo, não estou enxergando. Então assim, mais uma vez, o Dudu prejudicou a Vitória.
porque ele vai dar uma falta no jogador do Fluminense, no primeiro tempo, de menos de 20 minutos, o cara ia em direção ao gol ali na meia-lua da grande área, ele chuta o cara por trás, toma o cartão amarelo. No lance posterior, ele vai com o braço aberto, atinge o rosto de Lima, jogador do Fluminense. Não me pareceu que foi com maldade, mas ali o árbitro poderia, eu já vi expulsão daquele jeito ali, porque o olho do jogador fica inchado, às vezes o árbitro vai muito pelo que aconteceu após a jogada, vai olhar o atleta, e o Lima ficou com o olho inchado ali naquele lance. Ele escapou daquela e logo um lance depois, ele vai e pisa no pé do jogador do Fluminense, vai expulso. Então, assim, é complicado ou não é você ter um jogador assim? Jogador que é uma bomba relógio, como eu falo sempre em campo. Você não sabe o que é que vai acontecer. Jogador que pode dar um pênalti, que pode ser expulso, prejudicar o time, não é? E ali depois a torcida fez pressão até que o árbitro expulsou um jogador do Fluminense também, mas o Vitória tomou um gol logo após a expulsão do jogador Dudu, inclusive um gol que a bola já estava numa zona morta do lado esquerdo, essa bola é jogada para trás, aí o Hércules pega sem marcação, tinha 2, 3 jogadores na frente do Lucas Arcanjo, me parece que o Lucas Arcanjo estava muito pro lado direito ali, aí o Hércules acerta aquele chute, né, no ângulo esquerdo, nem foi muito no alto, a bola foi ali a mais ou menos meia altura. O Lucas Arcanjo ainda se joga na bola, mas pela posição dele não deu para chegar. Passou naquele espaço certinho que tinha que passar ali. E o Vitória sofre o gol. Mas antes de tudo isso, o Vitória teve uma grande chance. A bola jogada na área. O Kaiser sozinho, ele sai da marcação do Canóbio. Pega uma bola ali no meio da pequena área. Cabeceia, erra o cabeceio. Parece que ele fecha o olho na hora. E a bola passa. E aí o segundo tempo, o Rodrigo diz na entrevista coletiva, não, nós jogamos bem porque nós fizemos. Não, o Vitória foi na pressão e ficou cruzando bola para a área o tempo inteiro. Eu sei, sabe, Rodrigo, que é muito complicado, você chegou no Vitória tem pouco tempo, essa coisa de mudança de treinador para o jogador de futebol, para o elenco é muito ruim, porque você pega um Carpini, né, pegou o Carpini no início de temporada, que tem uma metodologia, aí fez vários jogos, desde o ano passado o Carpini estava aí. Chega o Carille com a metodologia totalmente diferente. Aí você se adapta àquilo ali, você sai o Carille, entra o Rodrigo. É muito complicado para o jogador de futebol, para que ele entenda novamente o que é que esse novo treinador quer. Então, assim, o segundo tempo de ontem do Vitória foi o segundo tempo de Vitória. Pressionou muito o Fluminense, poderia ter feito até o gol, teve até 2 grandes oportunidades no segundo tempo, mas na pressão. Não é dizer que o Vitória botou a bola no chão, que o Vitória jogou, não, é claro. O Fluminense recuou, porque estava ganhando de 1-0, e o Vitória foi para a pressão e tentou fazer o gol, e quase que toma também no contra-ataque. Quase que toma não, chegou a tomar, só que o jogador do Fluminense estava impedido, acertou um chutaço no ângulo lá do Lucas Arcanjo fazendo o gol, que é o certo, né? Você está ganhando de 1-0, está jogando fora de casa, estádio lotado, mais uma vez, o torcedor do Vitória foi lá prestigiar, dar seu incentivo, e aí o Vitória pressionou o Fluminense, mas uma pressão assim sem articulação, sabe? Uma pressão sem sincronia. Aquela pressão de você jogar a bola do lado e tentar o cruzamento para a área o tempo inteiro. Rodrigo foi muito criticado, né? Quando teve que fazer a modificação na hora que o Dudu foi expulso, porque ele tirou o Oswaldo. O Oswaldo estava bem no jogo, mas ali ele tinha que escolher. Ele até fala na entrevista coletiva que ele tinha 3 opções: Eric, Mateuzinho ou Oswaldo. Eu acho até que não. Eu acho que não era, Mateuzinho não estava nessa. Mateuzinho tinha que ficar no jogo. Era Eric ou Oswaldo. Ele tinha que escolher um. Os dois estavam bem no jogo. Ele poderia ter deixado o Oswaldo pela experiência do Oswaldo, né? Pelos jogadores confiarem também em Oswaldo. De repente uma bola parada do Oswaldo. Mas ele confiou também no Eric. E aí a gente não vai culpar o treinador por isso. Ele tinha que repor ali, porque a pessoa que no segundo gol já era. Porque ele perdeu o volante dele, né? E o Fluminense naquele momento estava com um jogador a mais, não estava em igualdade de condições, 10 contra 10 ainda. Então ele tinha que fazer a modificação. Ele não tinha dentro de campo um jogador que fizesse o segundo volante, porque que tinha de meio de campo ali era o Mateuzinho, e os 3 atacantes. Ele não tinha um outro para compor até o final do primeiro tempo. Então eu acho que nesse ponto ele não errou, não. Agora, gente, trabalhar, treinar para enfrentar o Grêmio. Imagine, vai enfrentar o Grêmio fora de casa, que não faz um grande campeonato, mas o Vitória não ganhou jogo nenhum fora de casa, né? Mas não tem outra alternativa a não ser trabalhar, treinar, arrumar, ajustar. Rodrigo, povoa seu meio de campo, ajuste seu meio de campo,
Tenta jogar com Baralhas, com PP, com Ronald, talvez o William Oliveira. Faz 4 homens no meio de campo, segura ali sua onda para não perder jogo, para não tomar gol, Rodrigo. Um abraço, torcedor do Vitória, um grande abraço aí, sucesso, ótimo domingo, que Deus abençoe a todos.